Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa é uma aula para a disciplina de Morfologia e Fisiologia Humana da Facisa, UFRN, e o tema da aula é Fisiologia do Sistema Muscular. Cada fibra muscular contém milhares de miofibrilas, como vimos na aula passada. As miofibrilas são organelas longas, em forma de bastão, formadas por miofilamentos proteicos, que são chamados de filamentos finos e grossos e são formados por actina e miosina. Ocupa mais de 80% do sarcoplasma das fibras musculares e são especializadas na contração muscular. As proteínas das miofibrilas são organizadas em estruturas contráteis repetidas, que são chamadas de sarcômeros. Visto ao microscópio, o arranjo dos filamentos finos e grossos em uma miofibrila gera um padrão repetido de bandas claras e escuras que se alternam, e uma única repetição desse padrão forma um sarcômero. O sarcômero mede de 2 a 3 micrômetros no músculo relaxado em mamíferos. Ele pode ser alongado para mais de 4 micrômetros e durante a contração extrema pode ser reduzido até 1 micrômetro e tem várias partes, como podemos ver nas imagens. Banda I, banda A, banda H, linha M, disco ou linha Z. Então vamos conhecer cada uma delas a partir de agora. Aqui nós temos a representação de um sarcômero em um músculo relaxado e aqui de um sarcômero em um músculo contraído. Ele é formado por 2 discos Z e pelos filamentos entre eles. Então, os discos Z circunscrevem um sarcômero. Aproveitando que já estamos falando sobre eles, os discos Z são estruturas proteicas em zigue-zague que têm como função ancorar os filamentos finos, que estão representados no esquema na cor vermelha. A banda I é a banda de coloração mais clara do sarcômero e representa uma região ocupada apenas pelos filamentos finos. A abreviação I dessa banda vem de isotrópico, indicando que a região reflete a luz de maneira uniforme ao microscópio de polarização, por isso que se apresenta de coloração mais clara. É o que a gente visualiza aqui nessa imagem. E no meio de uma banda I, a gente tem um disco Z. Então, cada sarcômero possui meia banda I de cada lado. Já a banda A é a banda mais escura do sarcômero e engloba todo o comprimento de um filamento grosso. Nas porções mais laterais da banda A, os filamentos grossos e finos estão sobrepostos, e no centro, essa sobreposição não está presente. Temos apenas os filamentos grossos. A abreviação A vem de anisotrópico, indicando que as proteínas dessa região desviam a luz de modo irregular. E é por isso que essa região apresenta coloração escura. E percebam que não é tão nítido aqui, mas as regiões mais laterais da banda A são mais escuras do que a região central, porque é nessa região aqui que a gente tem a sobreposição de actina e miosina. Dentro da banda A gente tem a zona H, que é justamente a região da banda A onde a gente não tem a sobreposição de actina e miosina. A gente só vai ter os filamentos grossos. E por último, nós temos a linha M, que é a estrutura mais central do sarcômero. É formado por proteínas que formam sítios de ancoragem dos filamentos grossos. Ou seja, ele é equivalente ao disco Z, que ancora os filamentos finos. Os filamentos finos e grossos são mantidos no lugar por suas ligações às proteínas do disco Z e da linha M quando a gente se refere dos filamentos grossos. As proteínas das miofibrilas, que são justamente esses filamentos finos e grossos,
inclui a proteína miosina, que na verdade um filamento grosso é formado por centenas de moléculas de miosina, e a actina, que forma o filamento fino, mas nesse filamento nós temos também a troponina e a tropomiosina. Essas duas são proteínas reguladoras e estão associadas à actina no filamento fino. Nós temos ainda duas proteínas acessórias, que são a titina e a nebulina. O alinhamento adequado dos filamentos dentro de um sarcômero é assegurado por elas. Começando com a titina, ela é uma molécula elástica muito grande, sendo a maior proteína conhecida, composta por mais de 25 mil aminoácidos. Uma molécula de titina se estende desde o disco Z até a linha M, onde se encontra com a molécula de titina do outro lado do sarcômero. Ela vai ter duas funções. Ela vai estabilizar a posição dos filamentos e também vai fazer com que os músculos estirados retornem ao seu comprimento de repouso. Isso ocorre porque ela tem uma propriedade elástica. E ela consegue realizar essas funções porque nós temos a nebulina, que vai atuar auxiliando ela. Ela também é uma proteína gigante, porém não é elástica. E sua localização no sarcômero é nos filamentos finos, e ela se prende ao disco Z. Agora vamos explorar a estrutura molecular dos filamentos finos e grossos do sarcômero. Aqui nós vamos falar sobre as estruturas que vão atuar diretamente na contração muscular. Então, dos filamentos grossos, nós vamos falar sobre a miosina, e dos filamentos finos, vamos falar sobre a actina, a troponina e a tropomiosina. Os filamentos grossos são um entrelaçado complexo de proteínas formados por 200 ou mais moléculas individuais. Essas moléculas são a miosina do tipo 2 e elas são formadas por 6 cadeias polipeptídicas. Dentro dessas 6 cadeias, nós temos 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves, sendo 2 delas alcalinas ou essenciais e as outras 2 reguladoras. As 2 cadeias pesadas se espiralam uma com a outra para formar uma dupla hélice chamada de cauda ou haste. Uma ponta de cada uma dessas cadeias é dobrada para um dos lados, formando essa estrutura globular que a gente chama de cabeça. Uma parte do corpo da miosina está pendurada nas partes laterais, junto com as cabeças, formando assim um braço que estende a cabeça para fora do corpo, como mostrado na figura. Nessa imagem que a gente vê o filamento grosso por completo, a gente consegue perceber a localização do braço e das cabeças da miosina dentro do filamento grosso, que, como a gente já viu, é formado por 200 ou mais moléculas individuais de miosina. Então, os braços móveis permitem que as cabeças sejam estendidas, se afastando da cauda da miosina, criando essa configuração do filamento grosso. Isso é importante porque as cabeças vão participar da contração muscular e elas vão se movimentar. Então, é interessante essa formação. As 4 cadeias leves fazem parte da cabeça da miosina, 2 para cada cabeça. Essas cadeias leves vão ajudar a regular o funcionamento da cabeça durante a contração. A cadeia leve alcalina ou essencial possui um papel na estabilização da região da cabeça da miosina, e a cadeia leve reguladora, como o nome já sugere, regula a atividade atepásica da miosina. Então, aqui, por mais que não esteja representado na região da cabeça, as cadeias leves estão organizadas da seguinte forma: uma cadeia leve essencial e uma reguladora para cada cabeça. Na cabeça, nós temos 2 sítios de ligação. Um deles se liga na molécula de actina, lá do filamento fino,
e o outro se liga ao ATP. E como eu acabei de falar, a cabeça tem uma atividade ATPase. E esse ATP vai ser quebrado e essa energia vai ser usada para mover a cabeça durante a contração. Os filamentos finos são formados por monômeros de actina G, que se organizam formando estruturas filamentosas. Essas estruturas filamentosas se organizam em dupla hélice, como a gente vê aqui na imagem, e dessa forma, na forma de polímero, essas moléculas de actina globosas recebem o nome de actina F, porque é a formação filamentosa da actina. E esses filamentos estão associados a duas proteínas reguladoras, que são a tropomiosina e a troponina. As moléculas individuais de tropomiosina consistem em duas alfa-hélices idênticas, formando uma espiral. E elas se acomodam perto de dois sulcos formados pela dupla fita da actina F. No caso, esses sulcos que eu tô falando é essa região aqui, ó. E elas se posicionam, a tropomiosina, próximo dessa região dos sulcos. Conforme veremos adiante, o papel da tropomiosina é regular a ligação das cabeças de miosina com a actina. Vocês lembram que a gente acabou de ver que na cabeça da miosina existe um sítio de ligação para a actina? Então, na actina, em cada molécula, existe um sítio de ligação para a miosina. E essa ligação entre actina e miosina está totalmente relacionada com a contração muscular. Agora, falando da troponina, ela é um heterotrímero que consiste em 3 subunidades. A subunidade I, que se liga à actina, a subunidade C, que se liga ao cálcio, e a subunidade T, que se liga à tropomiosina. Então, aqui, ó, nós temos a subunidade I, que vai se ligar à actina, como a gente vê na imagem. A subunidade C, que se liga ao cálcio. E a subunidade T, que se liga à tropomiosina. A partir de agora, passaremos para a junção neuromuscular para acompanharmos os eventos que levam à contração. O processo pelo qual a excitação elétrica da superfície da membrana desencadeia um aumento de cálcio intracelular é conhecido como acoplamento, excitação, contração. Nós vimos na aula passada que os túbulos T penetram na fibra muscular, né? Então, eles circundam as miofibrilas em 2 pontos em cada sarcômero, nas junções das bandas A e das bandas I, que é o que a gente vê nessa imagem. O túbulo T, bem na região da união da banda A com a banda I. Lembrando que a banda A é o local onde a gente vai ter toda a extensão do filamento grosso e a banda I é o local que a gente tem apenas a presença de filamentos finos. Outra coisa importante é que os túbulos T se abrem para o exterior, no ponto de origem, como uma invaginação da membrana celular. A gente já viu isso na aula passada, mas eu quero enfatizar aqui que dessa forma eles se comunicam com o líquido extracelular circundante e, consequentemente, ele vai possuir esse mesmo líquido no seu lúmen. Nós vimos também na aula passada que ao longo da sua extensão, o túbulo T se associa com 2 cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. Essa configuração vai formar o que é chamado de tríade do retículo ou apenas tríade. O impulso nervoso passa através do túbulo T e vai estimular receptores que estão presentes nas cisternas terminais a se abrirem e liberar o cálcio armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. Isso é necessário porque é o cálcio que vai iniciar a contração muscular
e ele precisa estar localizado na mesma região onde está localizado os sarcômeros, que no caso é no sarcoplasma. A acetilcolina liberada na fenda sináptica da junção neuromuscular se liga a receptores ionotrópicos. Esses receptores são canais dependentes de acetilcolina presentes na placa motora. Então, na presença da acetilcolina, esses canais se abrem. É necessário a ligação de 2 moléculas de acetilcolina em cada receptor desse. No momento que eles se abrem, a gente vai ter o fluxo de sódio e potássio através da membrana. O sódio vai entrar e o potássio vai sair. O potássio não foi representado aqui porque o efluxo dele não é tão significativo como o influxo do sódio, que vai ser muito maior. Isso vai provocar a despolarização da membrana. Ela vai atingir o seu limiar, vai se tornar mais positiva e o potencial de ação ocorre. Então, esse potencial de ação flui através da membrana plasmática para o túbulo T. E isso é possível porque, devido a esse potencial de ação inicial, vai haver a estimulação para a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. A conversão do sinal elétrico em um sinal que promova a liberação de cálcio necessita de 2 proteínas de membrana. São elas o receptor de dihidropiridina, que é o DHP, e o receptor de rianodina. O DHP está localizado na membrana do túbulo T. O receptor de rianodina está localizado na membrana do retículo sarcoplasmático. O receptor DHP é uma proteína sensível à voltagem. É um canal de cálcio do tipo L e no músculo, exclusivamente, esses receptores estão acoplados mecanicamente aos receptores de rianodina, que também são chamados de canais de liberação de cálcio. Quando a despolarização produzida pelo potencial de ação alcança o receptor DHP, ele sofre uma alteração conformacional que causa a abertura dos canais de rianodina. Com a abertura desses canais, o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático flui para o sarcoplasma. Essas moléculas de cálcio vão se associar à troponina e aí a contração muscular vai começar. Agora vamos ver o que acontece no sarcômero quando o cálcio chega. Relembrando, no filamento fino temos a troponina, a tropomiosina e as moléculas de actina. Uma das subunidades da troponina se liga ao cálcio. Outra delas se liga à tropomiosina e a terceira se liga à actina. Cada molécula de actina possui uma região onde a cabeça da miosina se liga, mas esse sítio permanece recoberto pela tropomiosina. O cálcio liberado do retículo sarcoplasmático se liga à troponina Z, que é a subunidade da troponina que se liga ao cálcio, e isso vai permitir com que haja um movimento da tropomiosina em direção ao sulco do filamento de actina. Esse movimento vai expor os sítios de ligação da miosina que estão presentes nos filamentos de actina, permitindo que uma ponte cruzada se forme e, desse modo, gere a contração. E mais, a ligação da miosina à actina parece causar um movimento adicional da tropomiosina, afastando-a ainda mais do sítio de ligação. O movimento dos filamentos de actina em direção ao centro do sarcômero promove o encurtamento do mesmo e aí a fibra muscular se contrai. É o que a gente vê nessa imagem. O encurtamento do sarcômero ocorre pelo aumento da sobreposição dos filamentos finos e grossos. Então, o que vai se encurtar do sarcômero vai ser a banda I e a zona H, porque são os locais no sarcômero onde a gente não tem sobreposição. Então, como na contração
o sarcômero se encurta, para isso ocorrer, vai ter que haver uma maior sobreposição. Consequentemente, a banda I e a zona H se tornam reduzidas. A contração muscular ocorre em 4 passos, que são coletivamente chamados de ciclo das pontes cruzadas. Vamos começar o ciclo no momento que a cabeça da miosina está fortemente ligada à actina, o que corresponde ao estado de rigidez muscular. Neste momento, não temos ATP ligado na miosina. Perceba o ângulo de 45 graus entre a cabeça da miosina e o braço. Aqui nós temos a representação da posição inicial da miosina, da cabeça da miosina, antes do movimento de força, e aqui quando o movimento de força já foi realizado. Então, o que é que vai acontecer primeiro? Um ATP vai se ligar à miosina, fazendo com que a afinidade entre cabeça da miosina e a actina diminua, e aí a cabeça da miosina se solta da actina. Isso só com a ligação do ATP na cabeça da miosina. A gente já viu que a miosina tem atividade ATPase, então ela vai hidrolisar o ATP. Essa quebra do ATP vai fornecer energia para a cabeça da miosina se mover e se ligar novamente à actina. Então, o ATP quebrado vai produzir ADP e fosfato inorgânico. Aqui nós já estamos na segunda etapa, que é justamente a hidrólise do ATP. Os produtos da hidrólise vão permanecer associados à cabeça da miosina. E perceba que ela sai de um ângulo de 45 graus para um ângulo de 90 graus. Então, esse movimento foi permitido graças à quebra do ATP. E dessa forma, a cabeça da miosina está engatilhada, ou seja, ela está pronta para uma nova contração. Aqui existe uma ligação, porém muito fraca, entre a cabeça da miosina e a actina. Isso porque a tropomiosina, que não foi representada aqui, está bloqueando parcialmente os sítios de ligação presentes na molécula de actina. A maioria das fibras musculares em repouso encontram-se nesse estado, mas ela só contrai se quem aparecer, o cálcio. Então, com a chegada do cálcio no sarcoplasma, a gente vai ter o movimento de força. O cálcio se liga na troponina C, ela permite que a tropomiosina se mova em direção ao sulco do filamento de actina, fazendo com que o sítio de ligação presente na actina seja exposto. E aí nós vamos ter uma ligação extremamente forte entre a actina e a cabeça da miosina. Então, esse é o estágio 3, é o momento que o cálcio chega para iniciar a contração. Após essa ligação entre actina e miosina ser completada, ela vai liberar o fosfato inorgânico e isso permite que ocorra um movimento de força. A cabeça da miosina se move de modo que sai do ângulo de 90 graus e volta lá para aquele ângulo de 45 graus. Aqui é a posição inicial da cabeça da miosina e aqui é a posição final após o movimento de força. Esse movimento é em direção ao centro do sarcômero e faz com que essa molécula de actina, que antes estava aqui, se mova. Então, imagine centenas de cabeças de miosina realizando esse movimento. Isso faz com que o filamento fino deslize sobre o filamento grosso, encurtando o sarcômero. Ao final do movimento de força, a miosina vai liberar o ADP. E aqui a gente chega no quarto e último estágio da contração muscular. Um novo ciclo se inicia novamente caso ainda tenhamos o cálcio se ligando à troponina e se a gente tiver, é claro, uma nova molécula de ATP se ligando à cabeça da miosina. Porém, se o fornecimento de ATP se esgotar, o que no vivo geralmente não ocorre, mas sim na morte, o ciclo da contração para nesse estágio, que é o estágio de rigidez.
Essa condição é chamada de rigor mortis. Nesse caso, a rigidez só acaba quando as proteínas actina e miosina começam a ser degradadas no processo de putrefação. Mas, se vivo, o ATP prontamente se liga na cabeça da miosina e o músculo volta para o estado engatilhado. Lembrando que mesmo relaxado, os músculos apresentam um tônus muscular, que é um certo grau de contração. Esse ciclo de pontes cruzadas que acabamos de ver é chamado de teoria dos filamentos deslizantes, porque a ponte cruzada de miosina puxa o filamento fino de actina na direção do centro do sarcômero. Isso resulta em um deslizamento do filamento fino passando pelo filamento grosso. Isso a gente já viu. Porém, é chamado de teoria porque ainda não foi provado cientificamente. Imagina-se que aproximadamente 600 cabeças de miosina estão presentes em cada filamento grosso. Porém, é pouco provável que todas as cabeças da miosina possam interagir com a actina. Estudos sugerem que mesmo durante a geração de força máxima, apenas 20 a 40% das cabeças de miosina se ligam à actina. Para entender um pouco isso, imagine várias pessoas segurando uma corda. Cada mão é uma cabeça da miosina engatilhada na actina, que no caso a actina é a corda. E durante o movimento, enquanto eu, por exemplo, estou soltando a corda, você já está puxando ela na sua direção. Então é dessa forma que essa teoria propõe definir como ocorre a contração muscular. Mas isso é um processo tão rápido e são estruturas ridicularmente pequenas, então é muito difícil visualizar esse processo em vivo. Inclusive, até hoje não foi possível. A concentração de ATP presente na fibra muscular para a contração é suficiente para 1 ou 2 segundos. Pouquíssimo, né? O ATP é quebrado durante a contração, como a gente já viu, e precisa ser refosforilado. E existem algumas fontes de energia diferentes para a refosforilação. A primeira fonte é a fosfocreatina. É uma molécula que é quebrada e a energia liberada causa a ligação do fosfato da própria fosfocreatina ao ADP, que já tinha sido usado em um ciclo de contração anterior, por exemplo. Essa reação é realizada pela enzima creatina sinase e aí a gente vai ter como produto a creatina e o ATP refosforilado. Essa creatina, ela vai ser restaurada a fosfocreatina pelo processo inverso. Então, durante o repouso, o ATP vai ser recomposto por outras fontes e essa mesma enzima vai pegar o fosfato inorgânico do ATP e vai transferir para a creatina para formar a fosfocreatina. A fosfocreatina, ela está presente nas fibras musculares em quantidades baixas. Então, essa fonte energética inicial é capaz de manter a contração por apenas 5 a 8 segundos. A segunda fonte é o glicogênio, que é a reserva de glicose no ser humano. Ele pode ser metabolizado durante a contração muscular para fornecer glicose para outros processos metabólicos que vão gerar ATP para repor esse estoque. E o interessante aqui dessa segunda fonte de energia é que algumas das reações podem ocorrer na ausência de oxigênio. E no caso, essa fonte de energia pode estar disponível por até 1 minuto. A terceira e última fonte é o metabolismo oxidativo, que é a respiração celular. Quando a gente está em uma atividade muscular máxima e extremamente longa, que dura várias horas, a maior proporção de energia é produzida através da gordura como precursora. Mas, pelo período de 2 a 4 horas, a metade da energia vai vir através de processos onde o carboidrato vai ser usado como precursor.
De acordo com a velocidade da contração, as fibras musculares esqueléticas podem ser classificadas em 2 grupos: as fibras musculares de contração rápida e as fibras musculares de contração lenta. Nesse gráfico, podemos observar a velocidade de contração de 3 músculos. O reto lateral, que é esse músculo aqui, é o mais rápido dos 3, atingindo seu pico de tensão em 7,5 milissegundos e relaxando rapidamente. Esse é um exemplo de músculo com fibra de contração rápida. Em contraste, temos o músculo sóleo, que é esse músculo aqui. Se nós removermos esse músculo, que é o gastrocnêmio, popularmente conhecido como a batata da perna, a gente visualiza o músculo sóleo. Ele requer 90 milissegundos para alcançar o seu pico de tensão e relaxa lentamente. Esse é um exemplo de músculo com fibras de contração lenta. Entre eles temos o gastrocnêmio, que eu já mostrei para vocês. Ele requer um tempo intermediário para atingir o pico de tensão, devido à presença tanto de fibras de contração rápida quanto fibras de contração lenta na sua musculatura. A diferença na velocidade da contração entre esses músculos, os de contração rápida e os de contração lenta, está correlacionada com a atividade ATPase da miosina. As fibras musculares de contração rápida contêm isoformas de miosina que hidrolisam rapidamente o ATP. Por isso a contração é rápida. Já as fibras musculares de contração lenta contêm isoformas de miosina que hidrolisam o ATP lentamente. Por isso sua contração também é lenta. Esses diferentes tipos são muito importantes porque alguns músculos devem sustentar uma contração por períodos prolongados, como por exemplo, aqueles que controlam a postura. Já outros devem responder rapidamente, mas são apenas utilizados para atividades curtas, como por exemplo os músculos que controlam o movimento dos olhos, que aqui no exemplo a gente trouxe o músculo reto lateral. Essas fibras recebem nomes. As fibras lentas são chamadas de fibras do tipo 1. Elas são mais resistentes à fadiga e sua fonte de energia é derivada principalmente do metabolismo oxidativo, facilitado por um rico sistema vascular e uma abundância de mioglobina e de mitocôndrias. Então, o metabolismo oxidativo a gente acabou de ver que é feito através da respiração celular. Como é um tecido que contém um rico sistema vascular, a gente já consegue sacar o motivo, porque a respiração precisa de oxigênio. O oxigênio vem através do sangue e a rica vascularização ajuda nesse processo. As mioglobinas dão a essas fibras uma coloração vermelha. Já as fibras de contração rápida são chamadas de fibras do tipo 2 e temos ainda 2 subtipos. A do tipo 2A pode utilizar vias glicolíticas para fonte de ATP, que é justamente a quebra do glicogênio em glicose, mas também ela pode utilizar o metabolismo oxidativo. Então, elas são rápidas, mas estruturalmente elas são semelhantes às fibras do tipo 1. Elas também possuem uma vascularização importante, mas não é tão alta como nas fibras lentas. E também possui numerosas mitocôndrias e mioglobinas. A mioglobina é um pigmento vermelho similar à hemoglobina dos eritrócitos. Ela auxilia o transporte do oxigênio dentro da fibra muscular. Por isso essas fibras têm a coloração vermelha. Aqui nós temos cortes transversais seriados de tecido muscular estriado esquelético, mostrando essas fibras. Aqui não dá para ver a coloração vermelha por causa das técnicas usadas, mas a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2A, elas apresentam a mesma coloração, como a gente percebe aqui nas duas lâminas. Mas faltou um tipo delas, que é a fibra do tipo 2B. Elas são especializadas em contrações de alta velocidade. São fibras principalmente glicolíticas e se fadigam facilmente. Inclusive, uma característica interessante, as fibras do tipo 1, elas resistem à fadiga. As fibras do tipo 2B
Não. As fibras do tipo 2A, elas são meio que intermediárias entre a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2B. Independente dos tipos de fibra e suas funções, os músculos tendem a ter os 3 tipos de fibras e dependendo da ação que aquele músculo exerce, algumas delas vão estar em maior número do que outras. Essa foi a nossa aula de fisiologia do sistema muscular. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula.